O principal índice acionário do mundo, o S&P, Standard & Poor's, já caiu mais de 20% desde o início de 2022. Até mesmo o nosso Ibov, que começou a subir que nem uma besta brava, desembestada no começo do ano, já voltou a cair. Se você em algum momento se perguntou por que tudo isso está acontecendo e basicamente quase tudo está no vermelho, incluindo o mundo das criptomoedas, também está caindo. Bom, eu vou tentar te explicar um pouquinho mais sobre essa questão macroeconômica do mundo e no estado no qual nos encontramos. Se você gosta de conteúdos assim, já dá o like no vídeo e se inscreve no canal que eu vou trazer mais coisas desse tipo. O mundo inteiro está no vermelho. E aí você começa a se perguntar se é hora de comprar, se é hora de vender, o que é que eu faço com minha carteira? Primeiro você tem que entender o que está acontecendo no mundo para poder tomar decisões mais fundamentadas com base no que acontece. As razões pelas quais está levando todas as bolsas e quase tudo a cair são algumas, não é uma só em separado. Inicialmente a gente tem uma questão muito forte, que é a inflação americana, e isso afeta todos os mercados mundiais. Porque, querendo ou não, todas as moedas têm uma correlação direta com o dólar. Inclusive a nossa belíssima moeda brasileira real. E o que acontece lá nos Estados Unidos é que eles estão enfrentando um nível de inflação tão alto quanto na década de 70, que foi a última vez que algo tão feio aconteceu. Chegando ao caso de bater 8% nesse ano a inflação. E em contrapartida, o Fed, o Federal Reserve americano, que é o Banco Central de lá, começou a elevar as taxas de juros. Que lá os juros funcionam de um modo com spread, que é uma diferença que, por exemplo, quando a pessoa aumenta, tem um aumento, não um aumento físico. Tá, e lá eles começaram um aumento de juros, que é algo que às vezes é 0,25, 0,50, mas isso mexe muito com os mercados, porque todo mundo começa a pensar nas consequências de todo esse movimento de dinheiro, porque os juros começam a aumentar e o que é que traz com esses juros? Os Estados Unidos, as empresas de lá, muitas empresas de tecnologia têm como costume a cultura do débito. E você investe em qualquer startup, você bota muito dinheiro lá, porque muitas vezes você não tem onde botar esse dinheiro, porque se você deixar esse dinheiro no banco, você perde ele para a inflação. E o que acontece? Essas startups têm muito dinheiro, elas não sabem o que fazer com esse dinheiro, na maioria das vezes elas só pensam em crescer, não trazem lucros, não tem modelos sustentáveis que fundamentem suas operações. E o que acontece? Essas empresas não têm base, elas só têm dinheiro injetado nelas. E quando a taxa de juros começa a subir, começa a ficar interessante investir em coisas mais seguras. E também tem a questão de débitos. A cultura americana tem uma base muito profunda com isso. Débitos. É uma cultura de débito. Ou seja, muitas vezes as pessoas vão lá, pegam empréstimos, hipotecam sua casa uma ou duas vezes para poder comprar outra casa e só pagar as parcelas desse débito, porque os juros lá não são altos. Só que quando o Fed começa a mexer nesses juros, você imagine que todos esses débitos que essas pessoas têm vão ser ajustados pelos juros. O que muitas vezes chegou a zero durante a pandemia, agora começa a aumentar. E você pode pensar que 0,5, 1 ou até 2 não é muita coisa, mas o nível de débito que há é gigantesco. É só você parar para olhar quanto de débito o mundo inteiro tem. São trilhões de dólares. Coisa que nem sequer existe, porque é o que a gente viu, por exemplo, na bolha de 2008, na bolha imobiliária. Um banco pegava emprestado de um outro banco, que esse banco pegava emprestado de mais outros 2, 3 bancos, e aí o mesmo banco tinha empréstimos com vários bancos, sendo que ele não tinha esse dinheiro para poder pagar esses empréstimos. Quando há um aumento de juros, ele vai ter que pagar as parcelas desses juros para todos eles. E muitas vezes ele não tem esse dinheiro. Essa é uma das questões. E aí você tem o porquê esse mundo inteiro está sofrendo inflação. Primeiro porque o governo americano imprimiu quase
bilhões de dólares durante a pandemia para poder dar esse dinheiro para americanos. E obviamente que as pessoas não passassem fome, porque todo mundo estaria fechado por causa dos lockdowns, né? Tudo fechado, o comércio não movia, pessoas perderam empregos. E aí esse dinheiro todo na economia tem que sair, porque senão gera muita liquidez. E o excesso de liquidez dá nesse tipo de situação inflacionária, bolhas que a gente vê por aí. É o caso das criptos. Quando tem muito dinheiro sobrando no sistema, ele vai acabar procurando maneiras de vazar para as coisas que podem ter uma maior rentabilidade. Foi o caso das criptos, que a gente viu subindo de maneira estratosférica. Projetos que não tinham a menor base, subindo 100, 200, 300%. Obviamente são modelos insustentáveis. A mesma coisa com empresas que não rendem. Aí isso começa a ser diminuído aos poucos. E isso é só um dos casos. Obviamente a gente tem a questão do conflito da Ucrânia com a Rússia, que isso traz todo um problema geopolítico que aumenta a questão do peso na inflação, principalmente dos alimentos e também do outras commodities, como o gás e o petróleo, já que a Ucrânia e a Rússia são os maiores produtores juntos produzem acho que 30% da produção de alimentos do mundo. E a Rússia é o maior exportador de gás para a Europa, que é o mais consumidor. E desde que a guerra começou, várias sanções foram colocadas em cima da Rússia por causa disso. Ela começou a cortar parte dessas exportações. E obviamente, né, o pessoal da Ucrânia está em guerra e eles não conseguem plantar nem exportar os alimentos, nem sequer até fertilizantes também, que parte desses fertilizantes vem para o Brasil e isso vai ser um problema que a gente vai ter para o futuro. Que quando não é esse fertilizante, você tem uma quebra em toda essa cadeia de produção de alimentos, mesmo como um país como o nosso, que basicamente é exportador de comida, né? Um dos celeiros do mundo. E aí você começa a ver que toda a situação no mundo tá um problema sério que é correlacionado entre vários países. O que está gerando toda essa questão de empurrar as bolsas para baixo. E quanto a essa questão de, por exemplo, essa correlação dos países, também tem a questão da China. A China entrou numa política extremamente restrita sobre a questão do próprio vírus, na qual eles não querem aceitar nenhum caso. E isso acarreta em quê? Portos como o de Xangai fechado por dias, até semanas, ou seja, muitas mercadorias paradas. Eu vou até botar um mapa aqui para vocês verem, ou aqui, a quantidade de barco que estava parado esperando ser carregado para trazer as coisas, ou mesmo descarregar seus produtos, porque não havia trabalho lá por causa dessa política de 0 casos. E isso, como um todo, aumenta mais, é mais um elemento para somar em toda a questão do problema inflacionário que a gente está enfrentando. Por causa disso, talvez a gente não tenha visto o pior dessa situação inteira. E é sempre bom nessas horas lembrar para vocês o seguinte: vocês têm que ter uma reserva de emergência, porque as coisas não estão bonitas, podem melhorar, óbvio, e a gente espera isso, mas quando é que isso vai acontecer não sabemos. E basicamente é essa pincelada que eu tentei dar na situação para tentar explicar mais ou menos o que está acontecendo com os mercados internacionais. Se vocês gostaram desse conteúdo, me digam, porque eu gostaria de saber se isso é interessante ou não para vocês, se isso ajuda de alguma forma. E se eu falhei com a minha explicação de alguma maneira também, me dá o feedback aí que eu vou tentar melhorar nos próximos vídeos. Desde já eu peço para vocês deixarem um like no vídeo e se inscreverem no canal. E não esquece, pensou em investir? Pensou em mim. Até o próximo vídeo.